Olá, seja bem-vindo ao podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça. E junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai te explicar as principais decisões da Suprema Corte. E ainda nesse episódio, você acompanha uma entrevista com o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, sobre os 80 anos da CLT. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. Vou explicar para vocês as decisões dos ministros do STF, o que aconteceu no plenário do Supremo nesta semana. Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e vou tentar ajudar a Maria G a contar um pouco da semana aqui na Corte. Vamos começar então com o destaque, que foi um dos destaques que a gente separou, né? Que foi o pedido do ministro Dias Toffoli para mudar para a segunda turma. Ele formalizou isso com a presidente. Mauro tem mais informações aí desse pedido. Conta pra gente como é que ele se deu. Isso, o ministro Toffoli, que agora integra a primeira turma, pediu para mudar para a segunda turma, aí deixando claro no pedido que faz, primeiro que ele respeita a questão da anterioridade, ou seja, se algum ministro mais antigo quiser fazer essa mudança, né, claro que ele tem preferência, né? E aí a gente explica a questão que é muito perguntado para a gente, dos processos relatados, né? Fica, né? Isso, né? Então, os processos que são relatados pelo ministro Dias Toffoli, que já começaram a ser julgados na primeira turma, onde ele está atualmente, né? Havendo a mudança, claro, segue na primeira turma, tá? E eventualmente, se precisar, ele retorna à primeira turma só para a conclusão isso, né? desses, exatamente, né? Agora, o que não tiver julgado, o que não tiver ainda ido a julgamento, o ministro leva como acervo dele. O ministro que entrar, a mesma coisa vai acontecer na segunda turma, né? O ministro que entrar no lugar do ministro Lewandowski, né? O que já tiver em julgamento, que era do ministro Lewandowski, na segunda turma, vai permanecer na segunda turma. O restante que não estava sendo julgado vai aguardar o substituto do ministro Lewandowski, e aí, no caso, iria para a primeira turma. Tá certo. Bom, vamos então para o plenário. A gente começou a quarta-feira com a continuidade do julgamento sobre o FGTS, uma matéria super importante e esperada, só que a gente teve um pedido de vista, né, que interrompeu esse julgamento. Foi bastante rápido, na verdade. O primeiro ministro que votaria na quarta-feira, o ministro Nunes Marques, já, né, apresentou aí o pedido de vista, trouxe os elementos que o levaram a fazer esse pedido de vista, o memorial apresentado. Então, assim, o processo já suspenso o julgamento, retorna na data, diz ele que não demoraria trazer ele prometeu de volta isso, o caso. Exatamente. Exato, E é um caso extremamente importante que já está em julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e ele trata exatamente da correção que deve ser aplicada às contas vinculadas ao FGTS, né? Atualmente a correção é muito baixa e o voto do ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que foi acompanhado pelo ministro André Mendonça, é no sentido de que essa correção corresponda efetivamente às perdas inflacionárias, né, dos trabalhadores, já que se trata de uma poupança praticamente compulsória na visão dos dois ministros, e então nós temos por enquanto um placar de 2 votos, né, favoráveis a uma correção que seja no mínimo igual à da poupança, não pode ser inferior às correções da caderneta de poupança. E aí essa vista é uma vista prevista no regimento interno, o ministro pode ter mais tempo para poder melhor analisar o caso, inclusive em relação às argumentações que foram levadas pela Advocacia Geral da União na oportunidade. Isso. Bom, e aí a gente teve também a finalização de um outro julgamento que a gente já explicou aqui no podcast, que é a respeito do piso de agentes comunitários de saúde, né? Os ministros decidiram, então, que é constitucional. Isso. O consenso, unanimidade no plenário, que esse piso nacional, que é devido a agentes comunitários de saúde e de combate à endemia, ele é constitucional, deve ser aplicado por todos. Tá, assim, sejam eles seletistas, sejam eles estatutários, né, regidos por estatuto de cada município ou de cada estado da federação. Sim. É válido, é constitucional, né, Gi? É importante até a gente fazer esse esclarecimento, porque pode ter agentes, tanto dos dois regimes, a legislação estabelece que cabe ao ente estabelecer qual é o regime de contratação. A regra é que tem que ser um concurso, né, um processo público, no sentido de uma seleção pública, mas os estados podem optar por este regime estatutário, onde ficariam ali vinculado, né, aos servidores, seja do município, do Distrito Federal ou do estado, ou também fazer esses contratos por meio de contrato
com carteira assinada, onde são submetidos às regras previstas na CLT. E aí é interessante até dizer, como o Mauro mencionou, que neste primeiro foram alguns pontos discutidos, na verdade foram vários, né? Foi um julgamento que demandou bastante discussão, né, no plenário do Supremo Tribunal Federal, e o que prevaleceu foi que esse piso realmente é um piso nacional, que não haveria conflito, inclusive com a emenda constitucional 120 de 2022, que foi editada recentemente. A emenda constitucional, de toda forma, atualmente, ela já estabelece que esse piso é de 2 salários mínimos. Então, o trabalhador, a partir da vigência da emenda constitucional, ele tem que, necessariamente, o direito a receber, no mínimo, 2 salários mínimos para exercer a função. Então, nenhum estado, nenhum município, nem o Distrito Federal pode fixar abaixo disso, né? E cabe ao município, e a emenda também prevê que a União fica responsável por fazer, né, o aporte desses valores. Então, quem vai pagar, né, os servidores ou os trabalhadores, no caso de servidores que atuam nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, e também no caso de contrato seletista, é a própria União. E aí demais verbas, né, como aquelas verbas de caráter pessoal, verbas, algumas indenizações, essas passam a ser de responsabilidade do município. Mas o Mauro vai trazer para a gente também, assim, que houve situações relacionadas ao caso concreto, que tratou do município de Salvador, né, Mauro? Isso, a ação, na verdade, trata do município de Salvador, né? A questão veio, vamos ver aqui, ó. O Juizado Especial da Fazenda Pública da Bahia determinou que a administração de Salvador, da capital, pagasse o piso salarial para a categoria. No julgamento estou confuso aqui. Da ação direta havia validado essa norma que fixou o piso geral. A base já havia uma decisão validando o piso nacional para professores, então eles queriam estender o entendimento para agentes comunitários, né? E o processo começou a ser julgado no plenário virtual, houve um pedido de destaque. Que foi do ministro Dias Toffoli, Isso, né? e o caso veio para o plenário presencial. Esse é um tema que tem repercussão geral. Esse tema tem repercussão geral, então, assim, eles ainda vão definir a tese, eles definiram o julgamento, concluíram o julgamento, né, pela validade tanto desse pagamento, desse piso nacional para toda a categoria, né? O ministro Alexandre chega a dizer assim que é competência da União gerenciar, né, atuar no combate às endemias, né, e resolver os problemas de saúde de forma nacional, retirando desigualdades regionais. Exatamente. Então, assim, aí a competência da União E a importância da saúde também ser tratada a nível nacional, né? Sem que haja discrepâncias, assim, um estado ou município vai tratar de uma maneira diferente. Isso poderia gerar, inclusive, uma atuação diferenciada em relação às funções de cada um aí dos agentes, já que se tratam de 2 categorias, que é os agentes de combate à saúde, de combate à endemia, e os comunitários que atuam na área de saúde. E aí a discussão que ficou na sequência da validade foi o que seria esse piso nacional, né? O que deve ser considerado, o que compõe, na verdade. E aí a corrente formada pelo ministro Alexandre, que entende que o piso nacional é o vencimento, mais essas gratificações que são de cunho permanente, definitivo, e paga a todas as pessoas indistintamente a todos da categoria. Como o ministro falou, a pessoa passa no concurso, o que ela vai receber? Aquele vencimento ali com aquela gratificação que é fixa. Então, isso é o piso nacional. Isso não pode ser menor do que o piso nacional. Exatamente. Né? E essa foi a divergência, inclusive, que foi aberta pela outra corrente, capitaneada pelo ministro André Mendonça, no sentido de que vencimento, né, como seria apenas a contraprestação pelo serviço prestado, pela função exercida, e que não poderia, então, portanto, agregar quaisquer outros valores. Apenas deveria ser classificado como piso nacional os vencimentos, ao contrário da posição que acabou sendo vencedora, que também entende que vencimentos engloba isso, mas deve incluir essas gratificações permanentes, exatamente, como o Mauro explicou, assim, se todo mundo da categoria recebe, não leva em consideração aspectos pessoais, nem aspectos regionais, então isso é de caráter geral, tem que ser englobado dentro do conceito de piso,
de piso nacional salarial. Então, desta forma, o Supremo, por maioria, decidiu esse piso, a fixação da tese de caráter de repercussão geral. Quanto ao segundo item, né, porque, assim, de fato, a tese toda, mas não há nenhuma divergência quanto à validade nacional. Isso foi unânime nesse ponto. Exatamente. E aí ficou faltando apenas a tese que vai tratar de outros detalhes relacionados a esse julgamento. Eles resolveram o caso concreto, inclusive colocando, né, Mauro, que teve um período, a partir de uma lei de 2006... Uma lei municipal, né, de exatamente. Salvador. O ministro ponderou que, no caso de Salvador, até o advento da lei de 2022, a expressão corresponde à remuneração mínima considerada e acrescida do cargo de gratificação por avanço de competências. Tá certo, devidamente explicado. E aí, na quinta-feira, a gente teve o início do julgamento sobre a validade do indulto individual, que foi concedido ao ex-deputado Daniel Silveira. Mauro, conta melhor pra gente o que a gente já tem. Foram apenas... exposições. Isso, as sustentações orais, como a gente chama. Perdão, faltou a palavra. Foi só, deu tempo de escutar as sustentações orais dos autores das ações, do Ministério Público, um amigo da corte se manifestou, e aí, rememorando o caso, o ex-deputado Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de reclusão, regime fechado, né, por crime de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso de processo. Ele fez ameaças contra o ministro do Supremo, queria destituir o ministro Supremo, criar um novo AI-5 para isso, enfim, ele, né, várias manifestações, muitas manifestações polêmicas que levaram à sua condenação. O dia seguinte à condenação dele, o então presidente da República baixou um decreto concedendo um indulto, né, com relação a essa condenação no dia seguinte. Então, aí, esses 4 partidos, são 4 ações que questionam esse indulto, 4 arguições. Rede Sustentabilidade, Partido Democrático, PDT, Cidadania e o PSOL. Isso, todos eles dizendo que, né, esse indulto teria ofendido preceitos fundamentais de impessoalidade e moralidade que deve ser seguido por todos da administração pública, incluindo o presidente da República, né? Exatamente, essa é a argumentação dos autores. Gi, uma dúvida, né? A diferença entre indulto e graça, porque a gente também ouviu isso ontem, né, durante o julgamento. E eu queria que você explicasse, esclarecesse pra gente. Então, os dois são formas de perdão, né? A graça, o indulto é um perdão coletivo e a graça é um perdão individual. A gente está falando aqui de uma maneira bem resumida. Sim. E então, assim, o indulto, quando é chamado, a graça é como se fosse um indulto individual, né? É chamada de indulto individual. O indulto por si só, ele leva em consideração, assim, ele tem como característica básica a concessão coletiva, inclusive. A concessão de um grupo de pessoas que cumprem determinados requisitos estabelecidos ali pelo decreto do presidente da República, desde que tenham cumprido uma determinada quantidade de pena, enfim, ele estabelece e todos esses institutos, requisitos objetivos, e todos esses institutos, ele tem aí um caráter mais humanitário, né? Inclusive, dentre os argumentos que são colocados pelos autores da ação, é que neste caso houve muito mais um privilégio político do que um caráter humanitário, e que houve a discricionariedade do presidente, de fato, ela existe, mas que ela não pode estar acima de qualquer controle. Desses preceitos também, né, de moralidade, de impessoalidade. Então, o que eles pretendem, na verdade, é realmente declarar a inconstitucionalidade deste decreto, que foi que acabou concedendo esse perdão, e esse perdão, na verdade, ele acaba perdoando em relação à pena privativa de liberdade, mas os efeitos em relação à pena de multa, eles permanecem, inclusive a condenação permanece, né, em relação à pena de multa. Não, e aí, que ele foi absolvido, então, né? Em relação à pena de multa, é o perdão da pena, entendeu? Na verdade, não é o perdão da condenação. Sim. E em relação à pena de multa, se houvesse, por exemplo, a prática de um novo crime, ele é considerado, por exemplo, reincidente. Sim, não é mais réu primário. Então, são várias questões que deverão ser consideradas pelos ministros. A ministra Rosa
fez a leitura de um relatório, né, um relatório bastante robusto e tal, e o Procurador-Geral da República acabou também defendendo a posição do indulto que foi concedido, porque ele entende que, por se tratar de um ato político, não haveria necessidade do presidente da República se vincular a requisitos do ato administrativo que levam em consideração esses princípios, né, da moralidade, esses princípios que são ligados à administração pública. Então, ele acredita que a discricionariedade do presidente da República ela tem que ser vista dentro da sua função política. E aí ele sustentou, né, a validade do decreto no sentido de não haver interferência indevida, né, na separação dos poderes e que o Poder Judiciário não poderia, então, portanto, avaliar o mérito desta concessão do indulto individual que foi feita pelo ex-presidente. E a sessão, né, foi encerrada, né, não passaram de 6 horas já, então o julgamento desse caso volta na quarta-feira que vem, dia 3. Tá certo. Então a gente vai agora para o plenário virtual, falando agora um bloco, vamos dizer assim, só com os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, porque a gente tem algumas novidades. Mauro, o STF aceitou então as primeiras 100 denúncias contra esses envolvidos. Também teve o início da análise de mais 200 e também o pedido de uma sessão virtual extraordinária para começar, né, mais 250 pessoas sendo analisadas. Então resume aí pra gente o que a gente tem sobre esses casos. Bem, isso que você falou, Mari. As primeiras 100 denúncias já foram aceitas por maioria de votos, tá? São denúncias apresentadas em 2 inquéritos, 49-21, 49-22. O recebimento se deu por maioria de votos, vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendonça, tá? Então, esse julgamento já se encerrou. Nesse momento, está acontecendo uma segunda sessão extraordinária virtual que está julgando um novo conjunto de 200 denúncias, também contra envolvidos nesses atos, também nesses 2 inquéritos, em que no começo da tarde de hoje já havia uma maioria de 6 votos pelo recebimento da denúncia. E esse julgamento acaba hoje? Esse julgamento acaba... É isso não? No dia 2? Terça-feira. Isso, vai até o dia 2. E aí, no dia 3, já foi marcada uma nova sessão extraordinária virtual para julgar mais um conjunto de 250 denúncias. Então, aí a gente já vai ter um total de 550 denúncias, né? 100 já foram recebidas, 200 estão em julgamento já com maioria formada para receber, e essas 250 agora para a próxima. E hoje, uma decisão do ministro Alexandre, numa petição que tramita aqui e que investiga as pessoas que estavam no dia, foram presas em flagrantes no dia e no dia seguinte, né, os atos, e ali em frente ao quartel-general, ele concedeu liberdade para mais 12 pessoas, dessa, né, liberdade provisória, com aquelas medidas cautelares, né, que tem dado em todas as decisões, e com relação a essas 12 pessoas e mais 2 que ele já tinha concedido liberdade, ele declinou competência, ou seja, ele enviou o caso para a Justiça Federal nos estados do Acre e do Pará. Então, esse é assim, um resumo do que a gente tem aí de isso. Exatamente. Mas tudo em detalhes você encontra no site do STF, se quiser olhar. A página de notícias está lá, com todas as informações. Bom, então, outro caso agora que a gente vai explicar para vocês é a decisão que envolve a OAB, que a OAB não é obrigada a prestar contas ao TCU. Essa foi a decisão, então, dos ministros também em plenário virtual. Isso, esse foi um recurso do Ministério Público Federal contra uma decisão do TRF da Primeira Região, que entendeu que a OAB não se sujeitaria à prestação de contas perante o TCU. O TRF entendeu que a natureza das finalidades da OAB exige que a gestão seja isenta e afastada do Estado, né? Enfim, ela sem vínculo, tem que, né? sem vínculo ligado ao Estado. Submeter esse controle estatal, né? Porque, assim, as anuidades que são pagas, elas devem ser revertidas ali para amparar as despesas da própria instituição, que não presta, embora esteja na Constituição, tem uma função relevante e preste um serviço público, ela não está vinculada a nenhuma atividade estatal. E o ministro Fachin, que foi o voto condutor, né, ele fala que essas anuidades que a Gi comentou agora não têm natureza tributária, né, e que para garantir que a OAB haja de forma institucionalmente isenta, ela exatamente tem que estar afastada do Estado, né, desse tipo de prestação de contas perante um órgão que é do Estado. E que é possível outros meios de controle e que também essa natureza, né, essa natureza jurídica própria da OAB que presta um serviço público, mas não constitui um ente estatal, embora receba
a anuidade dos advogados, que tem essa natureza tributária. Então, ela acaba tendo assim, contornos diferentes de outras instituições. E, diante dessa natureza mesmo, é que os ministros acabaram fundamentando, né? Foi uma votação por maioria, ficou vencido o ministro aposentado, né? Já aposentado, o ministro Marco Aurélio. E aí sedimentou uma discussão que já havia há algum tempo e que era muito esperada pelos integrantes da classe da Ordem dos Advogados do Brasil. E fixaram, inclusive, tese, né, Gi? Sim. Chegaram a fixar tese dizendo que o Conselho não está obrigado a prestar contas ao Tribunal de Contas da União e a qualquer outra entidade externa. E isso engloba também as seccionais de todos os estados. Tá certo. Bom, decisões individuais, a gente tem duas do ministro André Mendonça que tratam de suspensão de processos. Mauro, explica pra gente, então, quais são os temas, né, que vão estar suspensos. São dois casos aí importantes de grande relevância aí no cenário, em que os casos vinham sendo julgados no plenário virtual e houve um pedido de destaque. Então, o processo né, interrompe o julgamento e aí tem que entrar na fila do plenário presencial para aguardar uma data para julgamento. E aí o ministro entendeu que essa paralisação poderia trazer alguma forma de prejuízo, alguma forma de insegurança, né? Então, um dos processos que ele pediu a suspensão dos casos que discutem o tema é o RE 835.818, que discute se é possível excluir benefícios fiscais relacionados à ICMS da base de cálculo de imposto de renda de empresas, que é o IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido. É um caso que se diz muito vultoso em termos de valores, então ele achou por bem aguardar, suspender isso, inclusive um processo em julgamento no STJ. Sim. Não é isso, Gia? O STJ estava, inclusive, julgando este tema, e aí houve a comunicação da decisão liminar do ministro André Mendonça, e eles acabaram prosseguindo no julgamento pelo fato da decisão ainda ter que ser submetida ao plenário para ser referendada ou não, né, a depender do que vai ser decidido pelo conjunto de ministros. Então, eles prosseguiram no julgamento, mas, de toda forma, os efeitos, né, dessa decisão que chegou a ser proferida pelo STJ estão suspensos até que o Supremo Tribunal Federal decida a questão em caráter definitivo. Isso. E o outro caso, Mari, o ministro determinou suspensão de processo na Justiça que tratem da compra de imóveis rurais no país por empresas brasileiras que tenham participação majoritária de estrangeiros. Mesma situação, processo sendo julgado no plenário virtual, pedido de destaque, suspendeu, o ministro achou por bem, então, suspender os processos que tramitam na Justiça brasileira que tratam desse tema, até que o Supremo possa se manifestar e definir a questão. Isso exatamente para evitar decisões conflituosas, contraditórias, que venham depois causar uma repercussão muito pior, né? Então é melhor suspender por agora, o Supremo decide em definitiva a questão com caráter, né? Com efeito aí que vai se replicar para todas as demais instâncias do Poder Judiciário. Então foi sempre levando em consideração a questão da segurança jurídica. Tá certo. E o que vem por aí? A gente tem a continuação do julgamento sobre Daniel Silveira, não é isso? O decreto de indulto, claro. E mais algum destaque para a semana que vem? Então, na quinta, você quer fazer mais algum comentário sobre isso? Não, você vai falar da pauta, acho melhor você falar primeiro. Então, vamos lá. Além desse, né, do Daniel Silveira, na quinta a gente tem também uma ação declaratória de constitucionalidade, que é a de número 45, que trata aí de uma questão envolvendo a lei de licitações, que é a questão da possibilidade de contratação direta dos entes públicos de advogados sem que haja necessidade de passar por um processo licitatório, ou seja, mediante dispensa de licitação. E temos também em uma outra oportunidade, a fixação da tese num recurso extraordinário em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer questionamento relativo a candidato que foi preterido em concurso público deve ser feito dentro do prazo de validade do concurso. Então, não havia sido fixada a tese, o Supremo deve também fixar essa tese durante a próxima semana. Aí, complementando que já... É na próxima semana também, né, Maria? No dia 4? Isso. No dia 4, o Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo convocou uma audiência sobre o tema da instalação de câmeras de áudio e vídeo nas fardas de policiais e de viaturas.
questão discutida naquela DPF 635, né, sobre a letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. Secretário de Audiência Pública, né, sobre isso, aí o ministro já tinha determinado, o plenário tinha determinado a instalação dessas câmeras. Houve uma liminar, depois houve o referendo pelo plenário. Isso, e aí o Estado peticionou nos autos dizendo que estava com dificuldade de implantar essa determinação do Supremo, né? E aí o partido autor da ação, né, pediu que fosse implementado. Então, para tentar chegar a um consenso em torno desse tema específico da instalação de câmeras, foi convocada essa audiência. É verdade. É isso então. Gi, muito obrigada pelas suas explicações. Mauro, vem aqui pro meu lado que agora a gente vai para a entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado, Gi. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. E agora, então, chegou a hora da nossa entrevista. Na segunda-feira, dia 1º de maio, é dia do trabalho, dia também que completa 80 anos da CLT. Mauro, uma data extremamente especial, e hoje a gente tem um convidado também que entende tudo de legislação trabalhista, que vai ajudar a gente a explicar um pouquinho sobre essa modernidade do mercado de trabalho, né? Entende muito, Mari. A gente está aqui com o ministro Maurício Godinho, do TST. O ministro Maurício é mineiro, sim, conterrâneo da nossa ministra Carmen Lúcia, aqui do Supremo. Ele é magistrado de carreira há mais de 30 anos, professor há mais de 40 anos, mestre em ciência política e doutor em direito. Tem mais de 30 livros lançados, Mari, mais de 100 artigos publicados. É ministro do TST desde 2007. Então a gente está, né, com uma boa companhia para nos falar de CLT aqui, né? Ministro, seja muito bem-vindo ao podcast Supremo na Semana. Muito obrigado, é um prazer muito grande, Mari, um prazer, Mauro. Cumprimento também a todos os ouvintes deste podcast. É uma satisfação muito grande compartilhar aqui esse momento de diálogo. A gente está falando aqui, ministro, de 8 décadas, né, da CLT, e a gente sabe que a forma de trabalho ela mudou radicalmente nesses últimos anos, principalmente, né? A gente teve, claro, alterações na legislação ao longo desse período. O senhor acha que essas novas, essas leis, né, que a gente tem hoje, elas evoluíram na mesma velocidade que o mercado de trabalho que hoje a gente tem, né, uma configuração completamente diferente de que 20, 30, 40 anos atrás? Sem dúvida, a economia de um país grande, complexo como o Brasil e outros países que têm essa configuração, países com grande extensão territorial, diversidade geográfica, climática, cultural, inclusive étnica, né? Nós temos uma composição multirracial belíssima na nossa tradição, e um país com uma população. Nós somos o 5º país em extensão territorial do planeta e somos o 7º ou o 8º, porque sempre alguns países crescem a população um pouco mais, do mundo também. Então isso significa que, obviamente, a economia brasileira é diversificada. Ela não é uma economia de uma pequena ilha que vai ter apenas uma atividade ou duas econômicas relevantes, ou de um país que tenha 5 milhões de habitantes, ou até 10, 15 milhões de habitantes. Então, dentro dessa linha, analisar se a evolução é também se respeitar aquilo que continuou. Então, há vários Brasis. Há vários Brasis, né? Então, sob esse ponto de vista, nós temos todo o campo brasileiro que tem, o campo tem uma conformação muito diferente. Nós temos o agronegócio em vários estados importantes nessa temática, né, exportadora, tipicamente exportadora, e temos as regiões de médias propriedades. Por exemplo, a minha querida terra, Minas Gerais, ela é um espelho disso. Minas Gerais são vários estados dentro de um mesmo estado. Eu mesmo fui juiz em Governador Valadares, uma região de grandes propriedades rurais, e depois fui juiz em Varginha, uma região de forte industrialização.
são outras realidades. E isso se expressava também na própria legislação e nas próprias causas trabalhistas. Então, nesse sentido, o avanço que o país teve, a economia teve, ele tem que ser examinado em conjugação com as regiões que ainda têm uma economia um pouco mais tradicional, digamos assim, cumprindo, por exemplo, um papel clássico de fornecimento de alimentos para o mercado interno, um papel, por exemplo, dos atacadistas e da rede varejista que fornece alimentos e produtos em geral para a população das grandes e médias cidades, né? Então, todos esses aspectos, eles compõem, sem contar, evidentemente, os setores altamente submetidos aos avanços tecnológicos, né? Então, o direito do trabalho expressa isso. Ele não é o direito do trabalho só da ponta do sistema capitalista, só por exemplo, do sistema financeiro de Faria Lima e Leblon, para falar das zonas mais ricas do Brasil, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são o centro do mercado financeiro e que são áreas onde o trabalho é altamente tecnologizado. Muitas vezes, o operador no Leblon ou em Faria Lima, ele mora em Nova York. E trabalha via internet com a mesma desenvoltura. Mas, ao lado disso, nós temos aquele trabalho tradicional. Com nós mesmos, quando vamos a um supermercado, por mais que o supermercado esteja informatizado, ele tem todos aqueles trabalhadores que provavelmente tinham o supermercado dos anos 80. Né? Eu tenho uma vida de adulto já de quase 50 anos e fazia compra sempre, obviamente, era a minha participação na minha vida familiar. E os supermercados mudaram muito pouco sob esse ponto de vista. Até a estrutura física, imagética do supermercado é a mesma, são aqueles corredores, etc. Mas a gente vê hoje, ministro, se me permite a interrupção, muitos locais de trabalho, postos de trabalho que foram também substituídos, né? Sim, o caixa mesmo, a gente consegue fazer aquele self-atendimento ali, né? Autoatendimento e passa as contas. Isso para uma parte da população, super tecnologizada também. A grande maioria da população ainda precisa dos meios tradicionais de oferta do trabalho, porque o empresário ele é muito sagaz nesse ponto. Ele não vai se tornar super avançado se a população não acompanhar. Então, ele tem, digamos assim, um atendimento para todos os gostos, né? Senão, obviamente, ele vai perder mercado, né? Então, nesse sentido, o direito do trabalho, o direito do trabalho tradicional, ele cumpre um papel ainda muito grande na população brasileira. Vamos lembrar que a população brasileira, o Brasil, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, é um dos países mais desiguais, com maior concentração de renda. A média de renda do brasileiro é R$ 2.500. Então, se nós tomarmos essa população que forma a maioria da classe trabalhadora brasileira, de maneira geral, esses trabalhadores laboram em setores relativamente tradicionais. Então, o direito do trabalho, primeiro, continua a cumprir um papel clássico muito importante, embora não charmoso, embora sem o carisma que a tecnologia tem. A tecnologia é a nova religião, não é? Ela atrai a atenção. Todos nós temos o nosso celular, e o celular passou a ser mais importante do que outros equipamentos, seja de trabalho, seja de lazer. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, efetivamente, a tecnologia é muito carismática. Mas o direito do trabalho, ele é democrático. Ele é importante para todos. Para o trabalhador altamente tecnologizado, ele deve ser importante também
para as empresas altamente tecnologizadas. Por quê? Porque elas ainda têm trabalhadores e não conseguiram ainda, se é que vão conseguir, eliminar inteiramente a participação da força de trabalho humana. E onde há força de trabalho humana, é preciso de haver uma ordem jurídica que dê validade, importância e status jurídico adequado e de cidadania ao ser humano. Porque senão o poder econômico dominará tudo, como antigamente acontecia no passado, que obviamente não se quer retornar. Então, o direito do trabalho ele tem de se modernizar, sim, mas a modernização não pode ser feita na direção da desproteção. Porque se a modernização significar a piora das condições de vida e de trabalho do ser humano, algo está errado. Pois é, ministro, a CLT surgiu como uma das primeiras ferramentas, né, de inclusão social. Sem dúvida. Pode ser considerada. E hoje continua agindo, a própria Justiça do Trabalho, que está com a mesma idade da CLT, né, surgiram ali na mesma época, também é conhecida a Justiça da Paz Social. Sem dúvida. Ainda a CLT continua desempenhando esse papel de inclusão social e a Justiça do Trabalho fortalecendo essa visão. Sem dúvida. Se nós examinarmos a história brasileira, e eu recentemente passei 3 anos ao lado do meu trabalho diuturno de magistrado e de professor, lendo mais de 40 livros de uma literatura inteiramente nova para mim, desde a história brasileira, desde 1500, e a partir de 1822 até 1930, vejam bem, nos primeiros 110 anos do Brasil, como um país independente, nós não tivemos uma única política pública de inclusão da população. Quando veio o censo de 1890, um ano após a proclamação da República, 87% dos brasileiros eram analfabetos. 87% dos brasileiros eram analfabetos. O país tinha recém-extinguido a escravidão, que extinguiu em 1888. E apesar de ser um dos últimos países do Ocidente que extinguiu a escravidão e que tinha o maior contingente de escravos em todo o Ocidente, em todas as Américas, os governos de 1822 até 1930 não fizeram uma única política pública de inclusão dessas pessoas, desses brasileiros e brasileiras. Isso é importante ser ressaltado, e não é em geral, para se mostrar a importância do direito ao trabalho. Apenas com a Revolução de 1930 é que houve uma mudança de foco, uma mudança de perspectiva na política pública brasileira. E nessa mudança de foco e de perspectiva, no governo Vargas, né, que tomou posse em 3 de outubro de 1930, é que a legislação trabalhista floresceu. Para se ter, é claro que havia leis esparsas antes, mas esparsas, e haviam também leis previdenciárias antes, mas também esparsas. Um exemplo é o fato de que havia uma lei chamada Lei Eloy Chaves, de 1923, que criou um sistema previdenciário pioneiro no país, ótimo, excelente, mas atendia só os ferroviários. Ora, o país não era feito só de ferroviários, né? Então vejam como isso é limitado, né? Num país gigantesco, com uma população já grande, não nos moldes atuais, mas não havia uma política social. E também a mesma coisa com relação à legislação trabalhista. A União passou a ter a competência privativa para legislar sobre o direito do trabalho, embora ela tinha competência privativa para legislar sobre direito civil, sobre direito constitucional, sobre direito tributário, sobre direito penal, mas não tinha sobre direito do trabalho, só em 1926. Então, vejam, quase terminados os 40 anos
da Primeira República. Então, isso mostra o desapreço que o Estado brasileiro tinha ao longo dos seus diversos governos, independentemente do governo, o desapreço que ele tinha pela questão trabalhista e pelos trabalhadores, porque a maioria das pessoas ela só consegue se inserir no sistema econômico através do seu trabalho, porque a grande maioria, mais de 90% das pessoas, não tem renda de capital, né? Renda derivada de herdar da família, heranças, ou renda de capital, investimentos, etc. As pessoas vivem do seu trabalho, né? A grande maioria das pessoas. Então, a partir de 1930, aí sim, o Estado assume como um dos objetivos centrais incluir os trabalhadores, é claro, não porque o Estado se tornou bonzinho, é evidente que nenhum de nós é ingênuo, é porque o governo da época, o governo Vargas, ele tinha, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico, um claro direcionamento de industrializar o país, de transformar o país, sair da grande fazenda que o Brasil era. O Brasil só produzia produtos primários até essa época e tinha uma industrialização muito modesta também, muito esparsa, muito dispersa no país, com uma concentração um pouco maior em São Paulo e com produtos muito simples. Produtos alimentícios, assim, banha, que hoje seria o óleo de cozinhar, né, substituído, é claro, naturalmente, sabão, mas aquele sabão de coco grandão, ou seja, eram produtos extremamente simples, e um pouco também de indústria têxtil, o país tinha também. Mas mesmo com esse viés político que o senhor está colocando, esse interesse da época, a legislação trabalhista, a consolidação das leis do trabalho acabou trazendo benefícios para o trabalhador. E continua trazendo até hoje, ministro. Sem dúvida, pois exatamente esse é o ponto. O governo da época ele precisava de ter mais apoio, porque ele derrubou uma hegemonia política de 110 anos, e obviamente, ele buscou trazer novos agentes, novos sujeitos para dentro do processo político, do processo social, do processo econômico. Ao incentivar a industrialização, ele obteve o apoio de uma parte da elite, que é a elite industrial, né, que obviamente foi altamente beneficiada pelo governo. Ao mesmo tempo, ao organizar o mercado de trabalho através da legislação trabalhista, criando condições relativamente iguais de concorrência para esses empresários, evitando uma concorrência predatória, que é também difícil de ser enfrentada pelo empresário, ele trouxe para dentro da sua zona de apoio à classe trabalhadora urbana. Ao mesmo tempo, ele não estendeu a legislação trabalhista ao campo. Com isso, ele acenou para os fazendeiros do país inteiro, inclusive de São Paulo, mas São Paulo realmente estava na oposição, porque foi derrubado do poder, então, por razões aí mais políticas, culturais, realmente nunca teve proximidade com o governo Vargas, mas o resto dos fazendeiros logo aderiram ao governo, porque tiveram a promessa do governo de não estender a legislação trabalhista ao campo, né? Então, vejam, é um jogo político, mas acontece nos países de maneira geral, né? Então, esse fato não diminui a importância da legislação trabalhista, porque, sem dúvida nenhuma, foi a primeira grande política social criada no país, ao lado da legislação previdenciária. As duas nasceram mais ou menos juntas e atuaram mais ou menos juntas. É tão interessante que a legislação previdenciária foi criada de uma maneira que hoje nós criticaríamos, mas é fácil criticar 80 anos depois, né? Ela foi estruturada em torno dos chamados institutos de aposentadorias e pensões,
os quais eram organizados a partir das categorias profissionais. E tinham nas suas direções, não exclusivamente, uma parte, os dirigentes sindicais da respectiva categoria. Então, ou seja, IAPI dos industriários, IAPC dos comerciários, IAPB dos bancários, etc, etc. Isso depois, lá nos anos 60, vai ser unificado e vai se tornar um sistema estatal como é hoje, o que é o correto. Obviamente, previdência social tem que ser estatal, senão não vai funcionar bem, né? Porque é muito complexo, né? Muito complexo, tem que ser abrangente, etc. Mas essa foi a matriz que trouxe o Brasil para o mundo moderno. Que antes nós éramos uma fazenda de exclusão completa da população. Às vezes, hoje, a juventude não tem a visão da importância da legislação trabalhista, porque, em geral, os meios de comunicação de massa são muito severos, muito críticos da legislação trabalhista. A internet também é muito crítica da legislação trabalhista, porque a internet está na ponta da tecnologia, mas ela é um nicho. Né? Se nós examinarmos em termos de pessoas, numericamente, ela é um pequeno nicho, um pequeno local do mercado de trabalho. Quantas pessoas são youtubers? São poucas, é claro que elas têm muita influência, elas atingem milhões de pessoas, ninguém está negando isso, né? Mas os youtubers mesmo, aqueles grandes influenciadores, são poucas pessoas, né? São talvez algumas centenas ou alguns milhares, não muito mais do que isso. Sendo que o mercado de trabalho brasileiro é formado por 80 a 100 milhões de pessoas, nos dias atuais. O senhor comentou que no começo o trabalhador rural não estava incluído. É verdade. Só para a gente deixar claro. Hoje em dia a legislação trabalhista já inclui o trabalhador rural. Com certeza. Vejam bem, na democracia de 46 até 1964, com o golpe de Estado de 64, o país avançou muito. Avançou muito. Em geral não se fala isso também. Eu acho que é uma injustiça. É uma injustiça. E nesse avanço, um dos grandes avanços é que em 1963, no governo João Goulart, a partir de um processo político da época em que o movimento sindical, o movimento partidário, os movimentos sociais do campo também eram muito fortes nessa época, ainda que não organizados exatamente em sindicatos, mas em associações, outro tipo de movimentação e de organização pressionaram para que a legislação fosse estendida ao campo. E num contexto político favorável, com o governo Jango, em função da renúncia do Jânio. O Jânio era um político conservador e o Jango era vice-presidente, mas era progressista. Então foi uma coisa do acaso, junto com os movimentos sociais, é claro. E nesse período de tempo foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, que é uma lei muito progressista, muito avançada, e estendeu não só a legislação trabalhista ao campo, como estendeu também a legislação previdenciária. E na sua versão inicial, ela determinou que os trabalhadores rurais seriam incluídos no IAPI. Interessante, o IAPI é industriário. O que isso tem a ver? Aparentemente é uma contradição, mas não é. É porque o IAPI, de todos os institutos, era o mais avançado, o mais bem organizado, vamos dizer assim, e o que tinha mais filiados. E funcionava razoavelmente bem para o contexto da época, é claro, né? Para o contexto da época. Então, depois houve uma mudança na legislação com o regime militar. Em 1973 foi aprovada uma nova lei e aí já não foi mais o IAPI, passou a ser naturalmente um novo sistema que foi criado chamado Fundo Rural. O Fundo Rural passou a ser o sistema, mas nunca mais foi extinta essa extensão da legislação para o campo. É evidente que a legislação se estendeu para o campo, mas demorou a se tornar efetiva.
É verdade, o país é muito grande, tivemos um regime autoritário e que não tinha muita simpatia pelas questões trabalhistas. Não seria esse regime que ia levar a legislação trabalhista ao campo, porque é preciso haver um movimento, né? É preciso haver medidas concretas, senão a legislação não funciona. Mas, de toda maneira, foi um grande avanço e, a partir desse avanço, posteriormente, o sindicalismo também se estendeu ao campo tempos depois a própria Justiça do Trabalho ampliou a sua extensão no território brasileiro, porque ela começou muito concentrada, como é normal, só em oito regiões. Cada região envolvia vários estados. Quando ela foi criada 2 anos antes da CLT, em 1941, também fazendo 82 anos na mesma data, em 1º de maio. É interessante, né? E 2 anos depois, a CLT aprovada. E, nesse contexto, a Justiça do Trabalho também foi se ampliando para o interior, e isso aumenta a efetividade do direito do trabalho. Eu tive a aventura de ser, no início da minha carreira, é a vantagem de ter idade, tem que ter alguma vantagem, né? Eu fui juiz numa região do interior de Minas, né? Em que a minha cidade, que eu fui titular de junta na época, ela tinha capturado a competência de cidades que nunca tiveram Justiça do Trabalho. Então, houve uma reforma legislativa na época, incentivada pela Constituição de 88, eu tomei posse em 89, portanto, foi uma sorte do ponto de vista histórico, digamos, para mim, né? Para a minha experiência de vida, e era impressionante a gente ver a diferença. Nas cidades onde não havia Justiça do Trabalho, praticamente a legislação não era aplicada. E nas cidades onde tem Justiça do Trabalho, bem ou mal... Já era um cenário diferente. Já era um cenário diferente, né? Hoje a Justiça do Trabalho está praticamente em todo o país, passados, portanto, várias décadas. Esse processo foi muito estimulado pela Constituição de 88, que é o documento jurídico, político, cultural e institucional mais sábio que nós construímos. Ela colocou a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho, em praticamente todas as cidades polo que tenham 50 mil habitantes e, portanto, atraiam uma região e até cidades muito menores do que essa. Nós temos um número bastante significativo, então, de varas trabalhistas, hoje é um nome que se tem, e isso traz uma capilaridade, né, que é a expressão que se usa muito, uma presença muito forte do judiciário e do Estado e da política pública. Além disso, a Constituição de 88, ela também modernizou o Ministério Público do Trabalho, porque antes o Ministério Público do Trabalho, ele só atuava nos tribunais, praticamente, só em casos muito raros, envolvendo trabalho infantil, por exemplo, é que ele ia atuar naquela ação específica. Trabalho escravo, né, ministro? Mas não, o trabalho escravo também, mas o trabalho escravo podemos falar a seguir. O Estado brasileiro não dava importância a esse tema. Só passou a dar importância nos anos 90, em função, eu atribuo, dos avanços da Constituição de 88. Porque com os avanços da Constituição de 88, ficou muito feio, ficou uma vergonha a experiência de trabalho escravo ainda existir. Aproveitando... Entende? Então, agora, antes da Constituição, realmente, olha, eu não me lembro nem de denúncias, nem de ações. Então, porque é preciso ter política pública.
Senão não funciona. A verdade é essa. Aproveitando que vocês tocaram nesse tema, eu também tinha guardado uma pergunta sobre isso, ministro, porque só no ano passado a gente teve mais de 2.500 vítimas de trabalho análogo à escravidão, né? Esse ano a gente também acompanhou em todas as manchetes de jornais e até na imprensa internacional alguns escândalos, inclusive de repercussão, né, envolvendo vinícolas no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. E aí, como é que o senhor avalia essa crescente onda, né, de denúncias, inclusive de pessoas que são resgatadas desses lugares, e meio a uma sociedade que a gente deveria já ter evoluído, já ter abolido, né, esse tipo de trabalho? Exatamente. Não que não houvesse trabalho escravo antes, mas não havia política pública de combate. E nem a própria mídia se interessava pelo assunto. Era uma espécie de pacto de silenciamento. Eu estudei muito esse assunto nos últimos 3 anos. Para isso, pelo menos, a pandemia valeu. Né? Eu tinha que encher os meus dias. Eu ficava em casa, fiquei em casa praticamente 1 ano, isolado pela minha idade, eu e minha esposa. Então, eu me enchi de livros de um tema que eu não tinha estudado com profundidade. Já havia estudado, mas não com a profundidade dos últimos 3 anos. Vejam bem, o Estado brasileiro, até 1930, como eu disse, 110 anos de país independente, não fez nenhuma, nem meia, nem 1/10 de política pública de inclusão da população. Isso é um absurdo dos absurdos. A partir de 30, a legislação trabalhista e a legislação previdenciária constituíram essas duas políticas públicas muito importantes de inclusão. É claro que a educação também cumpre um papel de inclusão, mas ela também foi muito lenta, a inclusão pela educação no Brasil. Aliás, nem alcançou ainda um estágio que nós possamos considerar adequado. Mas voltando ao tema, no governo Vargas, só de ele ter criado a legislação trabalhista, não criou sozinho, é claro que havia leis antes, eu não estou querendo simplificar, mas ali floresceu, né, um conjunto enorme de leis, várias dezenas de leis concentradas, primeiro no ambiente urbano e depois consolidadas na CLT e depois estendidas ao campo, né? 20 anos depois, 30 anos depois, 1963, depois com a Constituição principalmente, atinge-se também a categoria doméstica, que foi também muito desrespeitada, mas o fato é que grande parte da população brasileira é herdeira, né, sucessora, formada pela população negra. Então, a população negra já no censo de 1890, um ano após a proclamação, o término oficial da escravidão no Brasil, já era 42%, segundo o censo. É claro que o censo naquela época não devia ter essa perfeição, mas de toda maneira é o dado que nós temos. 42% é muito, 42%, 44% é um percentual muito grande. O Brasil sempre foi o maior país com população negra das Américas. Muito bem, e não havia nenhuma política pública. Outro aspecto muito importante, o fato da legislação trabalhista ter sido estendida ao campo. Só em 1963, se fizermos as contas, são mais de 140 anos após a independência do país. Significa que a população negra foi deixada ao relento, ao desabrigo. E como não se estendia a legislação trabalhista ao campo brasileiro, o Estado não chegava no campo brasileiro. É como se ele desse uma carta branca para os proprietários rurais. Então, certamente, a escravidão por dívida, essas formas de escravidão existiram fortemente no Estado brasileiro. Isso é comprovado nos estudos sobre o século XIX e é comprovado também nos estudos de antropólogos, sociólogos, historiadores ao longo do século XX. Só que o Estado brasileiro, ele se omitia com relação a esse assunto. A única lei que surgiu tratando da questão racial específica
foi uma lei de 1951. E essa lei de 1951 era quase que um incentivo ao racismo e à própria escravidão disfarçada, porque ela dizia que o racismo era uma contravenção penal. Imagine, é equivalente a uma infração de trânsito. Algo assim, algo muito leve, extremamente leve. Além disso, raros processos existiam com relação a essa modestíssima contravenção penal. Por quê? Porque o Estado não se interessava pelo assunto. Tem que haver política pública. Então, com a Constituição de 88, isso tudo muda, porque a Constituição fala: é inaceitável qualquer forma de discriminação. E, ao falar isso, obviamente, proibiu a discriminação contra a mulher, obviamente, proibiu a discriminação contra os negros, a população negra, proibiu a discriminação contra as pessoas com deficiência, e assim sucessivamente. Então, isso fez toda a diferença. A partir daí, esse trabalho em condições análogas a de escravo, ele passou a ser um escândalo internacional, porque o Brasil, sabe quantas convenções internacionais o país subscreveu? Quase todas progressistas. Eu não achei ainda nenhuma que não fosse, mas a gente na ciência não pode falar 100%, porque aí vai errar. Sempre tem uma que não é de boa qualidade. Mas 95% das convenções internacionais subscritas pelo Estado brasileiro, a partir da Constituição, foram progressistas. 38 convenções, é muito. 38 convenções até o ano de 2016, até maio de 2016, que é a estatística que eu fiz, até maio de 2016. Então, imaginem, e várias já foram subscritas logo após a Constituição. Então, isso se tornava escandaloso. Escandalosa a manutenção dessas práticas escravagistas. Então, houve um famoso caso, pioneiro, se tornou famoso na mídia internacionalmente, que é o caso Zé Pereira, de uma fazenda de um estado do Nordeste, em que um grupo grande de trabalhadores estavam trabalhando em condições análogas a de escravo, mas 2 trabalhadores fugiram. E foram perseguidos pelos capangas da fazenda ou da empresa terceirizada que fazia a escravização. E foram atingidos. E o colega do Zé Pereira, que era o apelido dele, é o caso Zé Pereira, por isso, mundialmente famoso, e infelizmente, para a nossa tristeza, né? Mundialmente mal famoso, né? Um país conhecido pela escravidão. E o Zé Pereira foi atingido na cabeça e foi colocado em daquele saco de lixo e julgado na beira da estrada. Milagrosamente ele sobreviveu. Milagrosamente, atingido na cabeça. E sobreviveu e foi encontrado no dia seguinte por passantes. Os passantes aí, né, chamaram certamente o cuidado, ele foi para o hospital, ficou internado e recuperou a consciência. E o Zé Pereira falou: não, eu era escravo, eu lembrou de tudo, é fazenda tal. Fez a denúncia. Fez a denúncia. E o caso Zé Pereira ficou morejando sem andar para frente. Sem andar para frente. Como era o padrão anterior, se houvesse alguma denúncia. Só que isso era intolerável já internacionalmente. Nós tínhamos grandes organizações da sociedade civil que lutavam desde os anos 70 sem serem ouvidas, como a Pastoral da Terra e outras organizações importantes, organizações internacionais, e por uma dessas sortes que o país teve, um
presidente da OAB, foi levado o caso para ele, o doutor Marcelo Lavenera, já falecido, e ele falou assim, não, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar. E ele denunciou na ONU, na OIT, em órgãos e no Tribunal Internacional de Direitos Humanos. E essas 3 entidades cobraram imediatamente o governo brasileiro. E o governo brasileiro, em 1995, formalmente reconheceu que era trabalho escravo, mas que ele iria tomar medidas. Aí criou um grupo de trabalho que é um grupo heróico do Estado brasileiro, que existe até hoje, tem 25 anos de existência, 25 alguns anos atrás, agora já tem mais, 95, já tem mais de 25, né? Tem 27, né? Muito bem, fez 25 anos há 2 anos atrás, esse grupo, e realmente é um grupo que atua com independência, formado por procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho, policiais da Polícia Federal, policiais da Polícia Rodoviária Federal, juízes e advogados eu já não lembro, acho que são só todos servidores públicos. E outros servidores públicos, né, que atuam, né, motoristas, os servidores que viabilizam a realização do trabalho na administração pública. E esse grupo, que é chamado Grupo Móvel, ele tem realizado um trabalho nesses 25 anos de resgate em vários lugares. E se descobre, com o passar do tempo, né, com a sofisticação do trabalho, que infelizmente, lamentavelmente, mesmo em regiões onde o capitalismo é muito desenvolvido, é sofisticado, em função de artifícios que realmente deveriam ser combatidos, como, por exemplo, a terceirização sem limites. Esses casos apontados são todos de terceirização. As vinícolas no Rio Grande do Sul, né? São de terceirização. Quem contrata essas empresas terceirizadas usa o argumento, mas não sou eu que fiz, é a empresa que fez, eu não sabia. Ora, como pode uma coisa dessa? Né? Então, realmente, em geral, realmente isso mostra como é importante o direito do trabalho. Se o país quer ser um país civilizado, ele tem que ter um direito de trabalho forte e não um direito de trabalho precarizado. Porque o direito de trabalho precarizado vai fazer isso. Nós estamos há 200 anos de um país independente e ainda escravizando uma parte da população brasileira. A maioria das pessoas escravizadas realmente são componentes da raça negra, o que mostra a continuidade de uma discriminação intolerável a todos os títulos, mas ninguém pode ser escravizado. Não importa também a questão aí da etnia. Ninguém pode ser escravizado. Não tem sentido. O capitalismo tem que funcionar cumprindo, sim, os direitos sociais. E o direito de trabalho é isso. O direito de trabalho é o mínimo que se concede de cidadania a quem não tem riqueza e a quem não tem poder, a não ser a riqueza e o poder do seu trabalho, da sua inteligência e da sua força de trabalho. Né? E isso tem que ser respeitado. Isso é respeitado nos países europeus. E os países europeus, a grande maioria deles, não posso dizer todos, né? Nós estamos falando aqui um pouco da Europa Ocidental. Eu tenho uma lista de 20 países europeus, pelo menos, eu tenho 3 livros com dezenas de autores europeus, brasileiros, americanos, sobre o estado de bem-estar social, mostram que esses países têm instituições fortíssimas que não toleram essas práticas. É claro, não estou me referindo àquelas situações de filmes, mas que são situações
residuais. Nem estou me referindo a esse drama atual da imigração, né? A imigração massiva. Isso aí é algo recente, das últimas 3 décadas, e que tem que ser examinado à parte, não é o nosso tema. Mas eles têm uma legislação bastante severa, não toleram que os seres humanos sejam tratados como objeto e têm um direito do trabalho muito forte, um sindicalismo muito forte, e são países altamente desenvolvidos. Então, aquele argumento que o direito do trabalho atrapalha o progresso não é comprovado na prática. Não é bem assim, né? Não é comprovado cientificamente, né? Ao contrário, os países onde, curiosamente, tem um direito de trabalho frágil, tirando a exceção muito peculiar dos Estados Unidos, que já daria uns 5 podcasts para nós examinarmos, que não é o caso, né? De maneira geral, uma coincidência. Um direito de trabalho forte é uma sociedade forte. Por quê? Porque é uma sociedade formada por cidadãos reais, que inclusive vão dar força ao sistema capitalista, porque vão ser consumidores, vão participar de várias maneiras da sociedade, sempre num nível de participação forte, sólido, com segurança, e de maneira que esse é um papel do direito do trabalho, papel de inclusão. Mas o Brasil está incluído aí nesse rol de país, então, né? Nós temos um direito do trabalho forte, bem representado aqui pelo ministro, né? Isso. Ministro, nosso tempo está chegando aqui ao fim, quase 1 hora, né, de bate-papo. Vamos deixar o ministro descansar. Mas foi ótimo, adorei o nosso Eu que agradeço, foi um prazer muito grande, foi muito bom. Viu, Mari? Obrigado, Mauro. Obrigado, ministro. E obrigado aos ouvintes aí. Acreditem no direito do trabalho, porque a história mostra, nunca houve, nos 7.000 anos de história, nunca houve nenhuma política pública ampla em favor das pessoas mais simples, das pessoas destituídas de riqueza por origem, das pessoas destituídas de poder por alguma razão especial, por exemplo, um segmento poderoso, armado, por exemplo, como havia no passado, né? Ou por alguma outra razão muito especial, muito delimitada. Então, as pessoas normais vivem do seu trabalho. Não há milagre nisso. E nem há, digamos assim, pedra filosofal que encontre outra solução. É preciso de um direito de trabalho, sim, que assegure às pessoas dignidade, bem-estar, uma razoável segurança que todo ser humano tem direito a ela, né? Porque todo ser humano, além de ser parte, componente da humanidade, é também cidadão brasileiro, né? E merece ter essa proteção da ordem jurídica. Muito bom, ministro. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada, Mauro. Obrigada a você que ficou até agora com a gente aqui no podcast. Nos vemos na semana que vem. Até lá. Até lá.